Saudações. Existe um site, um blog americano escrito por um ex-funcionário do Pentágono e da CIA, chamado Larry Johnson. É muito bom, chama The Son of New American Revolution. Recomendo imensamente para quem quer se atentar para a visão dos patriotas americanos em relação ao conflito ora em curso na Ucrânia. Pois bem, escreve para ele um cidadão chamado Helmut Smith, cara muito bom, inclusive. E ele escreveu um texto que eu gostaria bastante de comentar com vocês, seguindo a perspectiva do Andrei Martyanov. Vamos lá, ele diz o seguinte: muitas das pessoas que comentam nesse blog parecem americanos patriotas. E fica claro, se você ler o comentário, que muitos deles, provavelmente a maioria, querem que a Rússia vença a guerra. Não porque gostem particularmente de Putin ou da Rússia. E certamente não porque estão na folha de pagamento do Putin. De jeito nenhum. Essas pessoas entendem o que realmente está em jogo. Essas são pessoas que sabem que o Partido da Guerra Americano, um dos muitos nomes, Estado Profundo, Borg, Neocons, 1%, mais CIMEC, é responsável por levar a Rússia à decisão que tomou em fevereiro passado, que é o Partido da Guerra que expandiu a OTAN, apesar das promessas que arma a Ucrânia, que encoraja os fanáticos que dirigem aquele país, que bloqueia todas as rotas para um acordo pacífico, que encoraja Kiev a desperdiçar a vida do seu povo. Ok. O Martyanov, em seguida, comenta o seguinte, ele diz: leio tudo isso no blog do Mr. Larry. Se você me perguntar se o Kremlin entende isso, posso dizer com confiança que é absolutamente verdade. E desde o início da Operação Militar Especial, isso foi articulado sem parar, sem descanso. Mas muitas pessoas ainda não entenderam a mensagem. Vou lembrá-los novamente do poema épico e imortal de Alexander Tversky, intitulado Vasily Tcherkin. Mais uma vez, como nos tempos da Grande Guerra Patriótica, que é como os russos chamam a Segunda Guerra Mundial, essas linhas soam verdadeiras. Abre aspas. A batalha continua, santa e justa. Uma batalha mortal, não pela glória, mas pela vida na terra. Como Smith conclui seu excelente artigo, a Rússia também está travando uma guerra maior contra a chamada ordem internacional baseada em regras. Esse rótulo brilhante cobre a afirmação de que tudo que a América e seus aliados ou subordinados fazem é certo, e tudo que os seus oponentes fazem é errado, e a licença do Partido da Guerra para interferir em todos os cantos do mundo. A esperança que a derrota, após o desastre no Afeganistão, enfraqueça tanto o grupo de guerra que ele acabe caindo. Até agora, falei de americanos patriotas que desejam que a Rússia vença, mas acredito que todos os países do Ocidente têm pessoas que também desejam que a Rússia vença. Porque a derrota absoluta, óbvio e inegável, é a única maneira deles podem ver, para tirar suas sanguessugas das costas. O Ocidente é governado por tolos corruptos que estão enviando para o desastre e está circulando pelo ralo da história o povo ucraniano e a si próprio e seus recursos. A esperança é que a vitória russa estoure a bolha. O Martyanov termina. Difícil discordar. Foi a Barnes & Noble hoje na prateleira da seção Atualidades. 40% dos livros têm a palavra democracia no título. E vi esse livro, New York Times Bestseller, número 1. Fascism, A Warning, Madeleine Albright, with a New Preface. Esse pedaço de excremento pseudo-acadêmico foi escrito por uma maníaca genocida, criminosa de guerra e uma ser humana marcada pela feiura física que ressalta sua feiura interna, que demonstra seus métodos e visões maníacas, genocidas e demagógicas que povoaram os corredores do poder no Terceiro Reich, e da qual a família de uma menina judia de Praga, Yana Korbelova, o verdadeiro nome dessa arpia agora morta, foi salva pelos sérvios, que ela pagou bombardeando-os em 1999. É sintomático que a imprensa ocidental, inventada por essa maníaca, alcançou a lista dos mais vendidos do New York Times. E isso diz tudo o que você precisa saber sobre as sanguessugas sobre as quais o Sr. Smith escreve. A elite intelectual
do establishment americano está morta. Toda a classe intelectual está em grande parte morta, mas a hora do ajuste de contas está chegando. E alguns deles podem ouvir o estrondo da marcha inexorável da história. Deixe-os tremer de medo. O ponto aqui, gente, eu não sei se vocês acompanham a discussão, é que muita gente dentro dos Estados Unidos, a gente tende a achar que os Estados Unidos é um país feito apenas de gente. O fato é que muito americano médio é de fato inteligente, perspicaz, entende o que está acontecendo. Quem parece não estar entendendo o que está acontecendo são exatamente as pessoas que são pagas para isso. Ou, pelo governo dos Estados Unidos ou pela imprensa para analisar o que o governo dos Estados Unidos faz. O mesmo Martianov, em um artigo do dia 14, comenta o seguinte: obrigado a Brian Froman, que me indicou inicialmente um artigo do conhecido palhaço e masturbador pornô militar amador David Axe, que em seu artigo na Forbes nos informou sobre isso. Abre aspas, a força submarina da Marinha dos Estados Unidos poderia fundar a frota chinesa e salvar Taiwan, mas ao custo de 1/4 dos seus barcos. Vamos ler um pouco sobre o que Martianov diz a respeito, porque é isso que eu quero comentar. Ele diz o seguinte: o CSIS desenvolveu um jogo de guerra para uma invasão anfíbia chinesa em Taiwan e o executou 24 vezes. Na maioria dos cenários, os Estados Unidos, Taiwan e Japão derrotaram a invasão anfíbia convencional da China e mantiveram a Taiwan autônoma. Eu não sei se eles consideraram que a China provavelmente estaria com a Rússia e com a Coreia do Norte, mas vamos lá. Taiwan, os Estados Unidos e seus aliados perderam dezenas de navios, centenas de aeronaves e dezenas de milhares de militares. Taiwan viu sua economia devastada. Além disso, as altas perdas prejudicaram a produção global dos Estados Unidos por anos. A China também perdeu pesadamente, e o fracasso em ocupar Taiwan pode devastar e desestabilizar o governo do Partido Comunista Chinês. A vitória, no entanto, não é suficiente. Os Estados Unidos precisam fortalecer a dissuasão imediatamente. Martianov continua, depois eu quero dar meu pitaco. Deixando de lado aqueles tropos tradicionais sobre a China e sobre as relações internacionais, cujo estudo real não existe mais funcionalmente nos Estados Unidos, pois morreu junto com a diplomacia, sempre abaixo do padrão dos Estados Unidos, há razões para ver o papel com interesse e é absolutamente normal jogar guerras possíveis em todo mundo, porque todo mundo faz isso. Então, a esse respeito, esse artigo é interessante. Não vou revisar tudo. Martianov, gente, ele trabalhava na Marinha Russa. Ele sabe do que está falando, certo? Foi oficial da Marinha Russa por muito tempo e analista militar desde sempre. 1. Mude para navios menores e mais resistentes. Desenvolva mecanismos de resgate para lidar com navios danificados e naufrágios múltiplos. Os navios de superfície são extremamente vulneráveis, com os Estados Unidos normalmente perdendo 2 porta-aviões e 10 a 20 grandes combatentes de superfície nas interações do jogo. Deixa eu dizer o que eu acho aqui. A perda é muito maior do que isso. Os Estados Unidos têm 11 porta-aviões. E eu garanto que a China tem mais do que 11 mísseis hipersônicos. Cada míssil hipersônico afunda um porta-avião. Finito. Acabou. Certo? Não interessa, vai perder 2 porta-aviões. Como perder 2 porta-aviões? Só vai perder 2 porta-aviões se eles mandarem 2 porta-aviões. Porque se mandarem 5, vão perder 5. Se mandarem 10, vão perder 10. Os mísseis hipersônicos chineses ou norte-coreanos afundam sem problema nenhum os porta-aviões americanos, que é a base da estratégia deles. Como eles vão desembarcar soldados em Taiwan sem navio? Me explica isso. Mas vamos continuar. Fazer igual o Martianov, dá uma chance. Priorizar submarinos e outras plataformas submarinas. Os submarinos conseguiram entrar na zona defensiva chinesa e causar estragos na frota chinesa, mas os números eram inadequados. Nisso estão copiando a Rússia. A Rússia tem um número enorme de submarinos e o Irã maior do que o dos Estados Unidos também. Porque os dois países entenderam isso. Submarino é a melhor arma para defesa naval. Ou isto, ponto terceiro, continuar o desenvolvimento e o uso de armas hipersônicas, ou seja, eles admitiram que não tem, só estão desenvolvendo, mas reconhecer que são armas de nicho. Seu alto custo limita os estoques, então eles não têm volume necessário para conter um imenso número de plataformas aéreas e navais chinesas. Então eles reconhecem.
Primeiro que não entendeu a lógica do míssil hipersônico, não entendeu definitivamente, certo? A Rússia tem mísseis hipersônicos baratos que fazem um trabalho devastador ar-ar. Já falamos sobre isso. Segundo, que eles não têm esses mísseis, óbvio, né? E terceiro, eles reconhecem que a China tem um enorme número de armamento aéreo. Então, eles reconhecem coisas importantes nesse artigo. Vamos lá. Aí, ele comenta, o Martianov comenta uma coisa que eu quero chamar também a atenção. Pode-se perguntar o que é modelo de Ucrânia, certo? Que no artigo eles falam que não dá para adotar um modelo ucraniano em Taiwan. Se os autores e jogadores do CSIS, dessa vez é um termo respeitoso, querem dizer que os Estados Unidos terão que tornar fisicamente uma parte completa da defesa de Taiwan, bem, eles têm razão. Mas fora isso, o que é percebido como modelo ucraniano não se completou, longe disso. Embora eu pessoalmente veja a participação direta dos Estados Unidos na operação militar especial como improvável. Mas essa é outra questão. Mesmo os autores de artigos admitem algumas limitações industriais militares extremamente sérias dos Estados Unidos. Já falamos sobre isso. A base industrial deles foi devastada, especialmente em termos de armas de impasse. Resumindo, as armas nucleares dos Estados Unidos são lentas, atrasadas tecnologicamente e ineficazes. E lembre-se, os Estados Unidos têm 0 antisupersônicos, mísseis de navio. Então não tem nenhum míssil antisupersônico. E eles não têm hipersônico. Eles não têm como se defender dessas armas. Ponto. E não é só isso. Ao discutir o possível envolvimento da guerra dos Estados Unidos em Taiwan. Sim, os Estados Unidos têm uma força submarina muito boa e de alto nível. Escrevo sobre isso há anos. É o Martianov está dizendo. Mas qual será o efeito se os Estados Unidos perderem completamente na Ucrânia e depois na Europa? Será que eles vão ter condição de travar uma guerra na China? É isso que o Martianov está dizendo, e é isso que eu gostaria de comentar. São dois os pontos que eu quero destacar. Primeiro é que, em relação à análise feita pelos próprios cidadãos americanos, de que o governo dos Estados Unidos, ou melhor, o complexo que controla o governo dos Estados Unidos, militar, econômico, financista, midiático, é mais inimigo do próprio povo do que qualquer nação estrangeira. Então, eu concordo. Essa é também a minha avaliação, certo? Essa é a minha avaliação. E eu creio que seja a avaliação de qualquer um que, com profundidade, estude a questão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um grande país. E os americanos são um grande povo. Isso é inquestionável. Originalmente, o povo americano não era intervencionista, é um povo que queria viver a própria vida. Estava lá quieto no canto deles. O que levou americanos à guerra, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, foi o complexo industrial militar. Certo? Os Estados Unidos abriram mão dos empregos e da renda do cidadão americano, passaram as empresas, passaram as indústrias para outros países, principalmente as indústrias, para outros países, tirando o emprego do cidadão americano. Por quê? Porque eles queriam ganhos mais altos. O povo americano não se beneficia dessa política de forma alguma, pelo contrário. O povo americano é punido por essa política. Perfeito? Então o povo em si não tem nada a ver com isso. O povo americano é um grande povo, até onde saiba. Certo? E os Estados Unidos, fosse governado pelo povo, seria um grande país. Sabe? Uma nação não intervencionista é uma nação que quer viver em paz, que compra e vende dos outros em equidade e justiça. É uma nação que não pode incomodar ninguém. Perfeito? Mas o governo dos Estados Unidos é outra coisa. E ele tem se mostrado exatamente o contrário daquilo que a gente pode definir como bom. Certo? Ok. Em relação à questão com a China, os jogos de guerra, eu creio que nos jogos de guerra são ignorados dois fatores. Eu dei uma olhada no artigo e são ignorados realmente dois fatores. Mas o que eu creio não é que são ignorados. Perdão, me expressei mal. Eu creio que ignorar esses dois fatores torna qualquer resultado obtido com esses jogos irrealista. O primeiro fator a ser ignorado por eles é que a China não lutaria sozinha essa guerra.
Dificilmente. Certo? A Federação Russa é vizinha da China e a Coreia Popular também. Então, se eles estão partindo do pressuposto que o Japão lutaria contra a China, não sei. Com a Coreia do Norte no cangote deles, até que pode ser verdadeiro. Taiwan lutaria contra a China, mas isso não quer dizer nada. É mesmo que Sergipe lutar contra o Brasil. Com todo respeito aos sergipanos. Não vai rolar. Certo? E outra. Como os americanos fariam os soldados deles chegarem até o território chinês? São milhares e milhares de quilômetros pelo Pacífico. Transportados em quê? Navios? Porta-aviões? Todos alvos facilmente afundáveis por mísseis hipersônicos. E a China já tem uma grande falta de mísseis hipersônicos. Tem mísseis hipersônicos para lançar ICBM, mas isso não vamos nem falar. Eu acho que não chega a esse ponto. Mas tem míssil hipersônico ar-superfície e míssil hipersônico partindo de submarino. Então seria relativamente fácil afundar qualquer belanave americana. E vale a mesma coisa para belanaves japonesas. Certo? Vale a mesma coisa para belanaves japonesas. Então ignora isso. Qualquer resultado é irrealista. Segundo ponto. Diferente dos Estados Unidos, a China é uma economia industrial. Ela pode fazer submarinos, principalmente pequenos, e mísseis, sobretudo hipersônicos, em grande quantidade e velocidade. E os Estados Unidos nem a tecnologia dominam. Então, esses resultados são irrealistas. Se eles tomarem decisões baseadas em resultados irrealistas, as consequências podem ser terríveis, para eles, sobretudo. Mas avisareiras para o mundo, certo? O que me assombra, na verdade, é como você pode tomar decisões políticas graves, baseadas em dados e conjecturas irrealistas. É por isso que os Estados Unidos fracassam em todas as guerras que travam. Perderam no Vietnã, perderam no Iraque, perderam no Afeganistão, estão perdendo na Ucrânia e vão perder na China, vão perder em Taiwan. Claro que vão, porque eles ignoram a capacidade do adversário, eles ignoram o status atual do combate, eles ignoram a doutrina contemporânea de guerra e eles superestimam as próprias capacidades. Aí, lógico que vão perder. Sempre entra achando que vai ganhar, claro, e sempre termina perdendo. Ao que tudo indica, vai continuar assim. Mas ao que tudo indica também vai ser a última guerra. Certo? Eu nem creio que os Estados Unidos vão continuar existindo, pelo menos nas atuais fronteiras, depois de uma eventual guerra contra a China. Não que eu esteja prevendo destruição, não. O país, Estados Unidos, o grandioso país americano, não vai ser explodido. Ele vai implodir. E é sobre isso que eu quero comentar mais tarde na live das 9 horas. Ok? Como tudo acontece? Primeiro míssil. O míssil atinge o alvo, normalmente é a subestação de energia. À noite a cidade fica escura. Essa é Dnepropetrovsk.